Eu sei de apenas duas coisas que aconteceram na semana passada. A primeira é que ninguém conseguiu comprar o ingresso pro show do BTS. E a segunda coisa é que lançou a terceira temporada de Euphoria. Vocês assistiram? Se sim, gostaram? Qual é a sua opinião? Estou muito curiosa pra saber a opinião de vocês, porque eu tenho várias. Tô vendo aí que tem uma galera que assiste o meu canal, mas não é inscrita no meu canal. Por que você ainda não é inscrito no meu canal? Pois se inscreva! Se inscreva, dê like, comente, faça parte da minha comunidade, porque aqui todos nós somos muito bem aceitos por mim e pela comunidade e também por Deus. Sem mais enrolações, vou dar as minhas humildes opiniões sobre o lançamento da terceira temporada de Euphoria. Primeiro de tudo, preciso dizer que o pôster, a capa dessa terceira temporada, gente, que coisinha mais feia. Sério, parece um pôster padrão de filme de ação.png. Não tem personalidade, não tem carisma, assim como a terceira temporada dessa série. Antes de falar sobre a terceira temporada, vamos falar sobre o final da segunda temporada pra você lembrar o que aconteceu. Eu assisti Euphoria umas 5 vezes, porque eu fiz análises, e mesmo assim eu não lembro de tudo. Precisei reassistir o final do último episódio da segunda temporada pra contextualizar, pra me encontrar. No fim, não serviu de nada, porque a terceira temporada não parece conectada com as outras duas, mas enfim. O final da segunda temporada é a peça da Lexi, que causou muitos burburinhos entre os personagens. O Nate ficou incomodado com a ideia de ser gay e terminou com a Cassie. A Cassie fica revoltada e sobe no palco e tem toda aquela cena da peça. A Mary também sobe no palco e dá uma surra na Cassie. E aí, depois que ela apanha e as duas estão no banheiro, a Cassie fala que o Nate tinha terminado com ela antes mesmo dela subir no palco. E aí a Maddie olha pra ela e fala: "Não se preocupa, esse é só o começo." O Ash morre, o Fesco é preso e na terceira temporada a gente descobre que ele pegou 30 anos de prisão e nunca mais veremos o nosso casal Fesco e Lexi, que descanse em paz, o ator que fez o Fesco e o nosso casal que nunca vai acontecer. A Jules e a Rue brigaram porque a Rue pegou uma mala de substâncias ilícitas com a Laurie, e aí a mãe da Rue, a Jules e o Elliot encontram essa mala, jogam tudo fora. Temos a cena da Rue brigando com a sua mãe, brigando com o Elliot, brigando com a Jules. E aí no final da segunda temporada, a Jules vai até a Rue e fala que sente muito por tudo que aconteceu. A Rue dá um beijinho na testa da Jules e ela vai embora. Esse é o final das duas. A série termina com a Rue dizendo que ficou limpa pelo resto do período escolar. A Jules e a Rue se entenderam de certa forma, elas não ficam juntas, mas pelo menos algo finaliza nessa história. E se eles quisessem, eles poderiam ter encerrado a série na segunda temporada. A Rue tá limpa, o romance principal entre Rue e Jules terminou, a Cassie, o Nate e a Mary terminam tanto as amizades quanto os romances. Então, se eles quisessem terminar a série na segunda temporada, não seria o melhor final, mas seria melhor do que a terceira temporada, né? Não seria um final animador, mas pelo menos eles se manteriam fiéis à ideia inicial da série, porque isso não acontece na terceira temporada. Na terceira temporada, nós somos levados ao universo de Narcos, ao universo de Breaking Bad ou qualquer filme de ação estadunidense que envolve México, Califórnia e produtos ilícitos atravessando a fronteira. Drogas, armas e putas. Esse é o resumo. Metade do elenco foi embora, alguns atores faleceram, a Zendaya não gosta mais dele, a Sydney Sweeney foi cancelada
a rodo, fez um monte de coisa aí contraditória. Como que é o nome dele? Labyrinth, ele era o responsável pela trilha sonora da série na primeira e na segunda temporada. E na terceira temporada, ele ia participar junto com outro músico, mas aí aconteceu alguma coisa. Ele fez alguns posts dizendo que não merecia ser tratado como lixo e que não ia participar da terceira temporada de Euphoria. Então a gente entende que ele brigou com a produção da série e também com o Sam Levinson, porque o Sam Levinson briga com todo mundo que trabalha com ele. Então eu entendo que a vida olhou no fundo dos olhos vidrados do Sam Levinson e disse: meu bem, vai procurar um tratamento? Você é muito falocêntrico, você só sabe falar do pinto entrando na perereca e a gente não aguenta mais assistir séries com esses temas, porque você só sabe escrever sobre isso. É um homem muito falocêntrico, na minha opinião, Sam Levinson. Esse é o maior problema dele. Se ele não fosse tão falocêntrico, talvez as histórias fossem melhores. A estética da série, lembra? As imagens, a iluminação, as maquiagens. Então, nada disso existe mais. Tudo isso foi pro lixo. Inclusive, essa estética foi roubada de uma outra artista, que é a Petra Collins. Ela trabalhou na série por 5 meses. Ela criou todo o universo da série, fez audições, e aí depois de 5 meses a HBO demitiu a Petra, dizendo que ela era muito jovem para dirigir a série. E aí chamaram o Sam Levinson. 1 ano depois, ela viu o cartaz anunciando a série e viu a sua ideia sendo roubada. Então, a estética que foi roubada não existe mais. As músicas que transformaram a série num enorme sucesso junto com a estética também não existe mais na terceira temporada, porque o diretor / criador / roteirista, que é o Sam Levinson, ele disse que não queria mais um clima adolescente, músicas pop, ele queria algo mais sério e mais adulto. O que eu acho um tanto contraditório, porque na primeira e na segunda temporada a sua série já era adulta. Ela só tinha música e se passava no ensino médio, mas ela já era uma série bem adulta. Apesar de se passar no ensino médio, toda essa temática de adolescentes e ensino médio sempre foi um pano de fundo. Nunca foi o foco principal da série. Porque assim, a série era cheia de nudez, sexo a rodo, substâncias ilícitas, então estar ou não no ensino médio nunca fez muita diferença. Eu penso que quando você vai falar sobre adolescentes, ensino médio e substâncias ilícitas, relações íntimas, nudez e coisas desse tipo, precisa ter algum tipo de desconforto em quem tá assistindo pra você lembrar, meu Deus, são adolescentes fazendo tudo isso. Porque pode parecer que a vida do adolescente é uma grande farra, mas a verdade é que não é uma grande farra, muito pelo contrário. Quando vira uma farra, normalmente termina em problema. A série nunca trouxe esse desconforto porque eles nunca foram tratados como adolescentes, eles nunca agiram como adolescentes, eles nem estudavam na primeira e na segunda temporada. Eu nunca vi os personagens abrirem um livro pra ler durante a série. Então eles nunca foram adolescentes, era só um pano de fundo. As atitudes, os comportamentos, as roupas e as circunstâncias sempre foram todas adultas. E eu fico pensando, se você queria escrever personagens mais adultos, por que você não colocou eles na faculdade? Teria sido muito mais fácil, né? E evitaria metade das polêmicas das 2 primeiras temporadas. Enfim, o que passou, passou, e agora nós estamos na terceira temporada com os personagens adultos, vivendo coisas de adultos, ou quase isso. É difícil dizer se essa temporada vai ser boa ou ruim, usando só um episódio de base. Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar, mas enquanto não lançam os outros episódios, eu vou tirar conclusões precipitadas. Vem comigo, tire as suas conclusões precipitadas também. O que conecta essa nova temporada com as outras 2 temporadas é os personagens e só. Parece que você tá vendo uma nova série, uma nova história, e o que aconteceu na primeira e na segunda temporada é só um background pro que vai acontecer agora. E isso é frustrante porque
As 2 últimas temporadas são o principal motivo das pessoas assistirem a terceira temporada. Só que agora, essa terceira temporada apresenta uma coisa totalmente nova. É dentro do universo de Euphoria, mas não parece Euphoria. Você vai gostar dessa nova temporada por motivos diferentes. Você não se apega mais à Euphoria pensando na primeira e na segunda temporada. A terceira temporada parece um spin-off. O que acontece no primeiro episódio? A Rue, ela sai da escola e ela, como ela disse no final da segunda temporada, ela sai limpa da escola. Ela começa a trabalhar numa tabacaria e ela fica algum tempo nessa tabacaria até que aparece a Laurie, que é a bandidona da temporada passada, que deu drogas pra Rue, achando que a Rue ia vender, mas na verdade a família dela jogou tudo no lixo, na privada. O valor dessa maleta, na época, era $10 mil. Só que 3 anos e 10 meses se passaram. E com os juros, o valor de 10 mil foi para 43 milhões de dólares. Um valor que a Rue com certeza não podia pagar. A solução para essa dívida foi a Rue se tornar burro de carga da Laurie e ela precisava levar substâncias ilícitas dos Estados Unidos para o México e do México para os Estados Unidos. E ela fazia isso engolindo os pacotes de substâncias ilícitas. E aí temos uma sequência saborosíssima da Rue e da Feia engolindo pacotes de fentanil e babando e engasgando, e mais uma vez eu sinto que eu estou vendo o aglomerado de fetiches do Sam Levinson. Nossa, eu acabei de ler o que eu tenho que descrever pra vocês, vamos lá. Elas voltam pros Estados... Eu já peço desculpas, se você tá comendo, faz uma pausa, porque eu vou falar uma coisa bem nojenta agora, tá? Mas eu vou falar desse jeito pra você entender a essência do episódio, tá bom? O perigo de você engolir substâncias ilícitas para transportá-las, atravessar a fronteira com elas, é que se um dos pacotes estourar na sua barriga, você morre. E aí elas voltam para os Estados Unidos, se peidando, tá bom? Elas voltam se peidando, elas conseguem atravessar a fronteira. E a cena seguinte é da Rue sendo carregada enquanto ela se peida, porque ela vai botar todas as coisas pra fora. A Feia sofre um acidente e... Desculpa pelo que eu vou falar, mas eu vou ser o mais sincera possível. Ela se caga e aí entra um cachorro e lambe a bosta da perna dela. Senhoras e senhores, Sam Levinson. Eu falo que essa série é um grande aglomerado de fetiches, vocês não acreditam, vão começar a acreditar, porque as coisas só vão piorar. O Sam Levinson se sentiu que nem aquele gif da canetada de fogo, e então ela se caga e o cachorro lambe a bosta na perna dela. Ponto final. A Rue fica 2 anos trabalhando pra Laurie, até que ela conhece o Alamo, que é dono dos 5 clubes de strip mais safadinhos da Califórnia. É assim que ele descreve, inclusive. Ela chega na casa dele pra entregar um pacote que foi batizado, mas ela não sabia que tinha sido batizado. E aí ela conhece o Alamo e o que ele faz. Ele conta que trabalha, que é dono desses clubes e tem várias mulheres peladas na casa dele, se não estão peladas, estão seminuas e se agarrando, e enfim, uma várzea. O personagem Alamo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que percebeu o poder da perereca e decidiu lucrar com isso. E pra mim, isso resume os roteiros do Sam Levinson, porque tem muita nudez feminina, muita mesmo, e parece às vezes que ele tá dando um papel importante pra personagem, que estamos caminhando pra algum lugar. Só que quanto mais você assiste Euphoria, mais você percebe que tem muita nudez feminina sem propósito nenhum. E nessa terceira temporada, 90% das personagens ou são putas ou vão virar. Pra finalizar o núcleo da Rue, ela pede um trabalho pro Alamo, ela fala que quer gerenciar um dos clubes dele, cuidar dos problemas e tudo mais. Nesse meio tempo, a garota
usa a substância que a Rue tinha entregue, a garota morre, e aí a rixa entre o Alamo e a Laurie é criada, e pelo que a gente vê nos trailers, é essa rixa, é essa briga que vai movimentar a história, que vai ser o pilar principal da terceira temporada. O que me deixa um tanto pensativa, porque existem várias histórias sobre rixa de trafes, né? Rixa de bandidos e cruzar a fronteira com substâncias ilícitas. Eu só consigo pensar em Breaking Bad. E se for pra assistir Breaking Bad ou a terceira temporada de Euphoria, eu recomendo você escolher Breaking Bad, porque pelo menos é bom. A terceira temporada de Euphoria é confusa, porque, de novo, você começa... Acredito que esse tenha sido o maior problema. Você começa a série esperando uma continuação e recebe uma coisa totalmente nova, que você já viu em outros lugares, que não é exatamente inovador, e que você não sabe pra onde tá te levando, e você não sabe se você gosta da direção que você está seguindo com essa série. O Alamo desconfia da Rue, né, com razão, até porque ela entregou o pacote e depois a menina morreu. E aí ele coloca uma maçã na cabeça dela e dá um tiro em direção à maçã. Milagrosamente, a bala pega na maçã, a Rue sobrevive e o episódio termina. E quando a gente vê o trailer dos próximos episódios, a gente percebe que a Rue foi contratada pelo Alamo pra trabalhar em um dos seus clubes de strip mais safadinhos da Califórnia. No final desse episódio, eu percebi que eu só gosto da Rue por causa da Zendaya. O que me faz assistir essa série, o que me faz acompanhar a história dos personagens é a Zendaya. Eu gosto muito dela e eu acho ela uma excelente atriz e eu fico admirando a atuação dela na personagem Rue, mas a personagem em si, preciso ver um pouquinho mais dela nessa temporada pra saber se eu vou ou não gostar dessa personagem. Mas uma coisa que eu achei, assim, meio nada a ver, é que a Rue, toda a história dela na primeira e na segunda temporada, é que ela tinha um vício. E aí, na terceira temporada, mostram que ela começou a trabalhar como burro de carga, engolindo substâncias ilícitas. E eu me pergunto aqui, essa personagem que teve uma baita história relacionada a vício, em 2 anos trabalhando com pessoas que vendem substâncias ilícitas e produzem substâncias ilícitas, ela não teve uma recaída? Entendi. Então tá bom. Eu sei que ela vai ter. Pelo que eu vi nos trailers, parece que ela vai começar a usar de novo. Mas assim, em 2 anos trabalhando com pessoas que vendem isso, você não teve uma recaída? Você não era bipolar? Você não tinha um vício? Toda a sua trajetória na primeira e na segunda temporada não foi pra lutar contra esse vício? Agora você não tem uma recaída? Mesmo trabalhando diretamente com isso? Não parece estranho? Não parece conveniente demais? Esse roteiro dessa nova temporada é muito conveniente em muitas coisas que não fazem sentido. E aí tem a Alexi. Eu gosto muito dessa personagem porque de todos ali, ela era a mais normal. De todos os personagens, eu conseguia me conectar com ela porque ela era mais parecida com uma pessoa da realidade do que os outros personagens, sabe? Eu gosto muito dessa personagem, eu tenho muito medo do que ele vai fazer com ela nessa temporada, estou cruzando os meus dedos e torcendo pelo melhor da personagem, mas enfim, não vou ter muitas esperanças. A Alexi trabalha com uma escritora de novelas noturnas. E aí essa escritora é um sucesso na área dela. Ela e a Rue ainda mantêm uma amizade, mas ela não sabe o que a Rue faz da vida, o que tá acontecendo com ela. Então é uma amizade, mas não é uma amizade tão honesta assim, do lado da Rue. Nunca foi honesta, né? Do lado da Rue, mas tudo bem. E essa escritora com quem a Alexi trabalha, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que os dramaturgos são engenheiros da alma humana, que o que vemos na TV impacta como vemos uns aos outros, como agimos e até como votamos. E a cena seguinte é a Cassie na sua bolha suburbana de direita, como diz a própria série. Então, eu observo e eu percebo que nessa terceira temporada vai ter alguma mensagem política. Eu sinto que vai ter uma mensagem política pensando no estado atual do país deles, né, os Estados Unidos. Não me surpreende ter uma mensagem política. O que eu me pergunto é
Que mensagem política é essa e para onde ela vai? Qual que é a intenção dessa mensagem política? O que você está tentando nos dizer, Sam Levinson? Porque o comentário da escritora é, na verdade, o comentário do próprio Sam Levinson. Ele é um dramaturgo que é engenheiro da alma humana e ele sabe que o que as pessoas veem na TV impacta como elas agem no dia a dia. Mesmo assim, ele decide mostrar adolescentes quase nuas. Escolha interessante de palavras e de ações, Sam Levinson. Assim, eu sinto que vai ter uma mensagem política, mas eu não acho que o Sam Levinson vai ser inteligente o suficiente para fazer uma boa mensagem política. Esse é o ponto. Uma mensagem política vai ter. Se ela é boa, aí vamos descobrir. Ao mesmo tempo que temos uma mensagem política, talvez uma crítica social, será que o Sam Levinson vai se arriscar a fazer uma crítica social? Não sei. O que eu sei é que a personagem Cassie é um chamariz de incel. A maneira como ela se comporta, a maneira como ela age e a maneira como ela foi escrita. Ela é um chamariz de incel. Nas outras temporadas, a Cassie, ela tinha uma história, ela tinha os seus motivos, ela era mais do que a garota peituda que chora e quer dar pra todo mundo. Mas ao mesmo tempo, ela sempre foi um ótimo exemplo de personagens femininas escritas por homens. A Cassie, ela era a personagem sonsa que se coloca em situações vexatórias só pra conseguir a atenção dos homens. Ela trai a melhor amiga por causa de um homem. Ela deixava os outros namorados gravarem vídeos dela e postarem na internet. Eu não sei, não lembro agora se ela sabia que eles postavam, mas ela deixava eles gravarem ela. Ela tava sempre disposta a fazer a vontade dos homens. Ela tava sempre numa posição de submissão. O problema nisso tudo é que a justificativa que a série encontra é: meu pai foi embora e agora eu quero dar pra todo mundo. Daddy issues. Só que daddy issues é uma resposta muito básica pro que acontece com a Cassie. Esse comportamento não é apenas uma busca incessante para preencher o seu vazio existencial. Esse comportamento, ele vem também da construção social. As mulheres crescem acreditando, porque a sociedade ensina isso, que o homem é o centro de tudo, do poder, do prazer, do dinheiro e do amor. A Cassie, ela passa as 2 temporadas procurando um amor e ela acha que vai encontrar o seu amor ideal num homem, porque ela cresceu acreditando nisso, ela cresceu sendo ensinada que era dessa forma. Não ela na casa dela, mas todas as mulheres cresceram com isso. É uma construção social. Então o Sam Levinson, ele não tem essa visão social do mundo. Ele não tem uma visão apurada sobre isso. Então a personagem dele se torna uma peituda sonsa que quer dar pra vários caras porque sim, porque ela é triste, porque ela sofre. Sendo que a resposta é muito mais profunda do que isso. Ele jamais terá a capacidade de escrever uma personagem feminina boa. Ele vai escrever uma personagem a partir da visão que ele tem das mulheres. Que, como a gente vê nas suas 3 temporadas e nas suas outras obras, não é exatamente uma ideia muito boa. Nessa 3ª temporada, a Cassie não tem mais uma personalidade, pelo menos no primeiro episódio, vamos ver o que vai acontecer, mas enfim. Ela não tem personalidade, ela é uma pessoa completamente vazia, ela acredita que vem mostrando o seu corpo na internet, ela vai conseguir alguma atenção e alguma relevância. Ela é casada com o Nate, tem uma conversa de que ela quer mais dinheiro pra reformar isso e aquilo e fazer o casamento dos sonhos, mas o Nate não quer pagar $4.000 em flores. E aí a solução que a Cassie encontra é abrir um OnlyFans, vender fotos personalizadas para homens solitários por $50. Quando ela fala pra uma amiga e pro Nate que ela vai vender fotos no OnlyFans, os dois fazem o mesmo comentário. Mas isso aí não é pornografia? E aí a Cassie fica surpresa, quase como se fosse uma ofensa, e fala que não é isso. Na verdade, é uma plataforma pra você se conectar e se comunicar com as pessoas. Eu não sei se a personagem realmente pensa dessa forma ou se foi uma desculpa que ela inventou pra justificar as suas ações, ou se ela tá falando isso só pra manipular todo mundo. Vendo o primeiro episódio, eu diria que é a primeira opção, que ela realmente acredita que não é
pornografia, que ela não está vendendo o próprio corpo, que ela não está vendendo a própria imagem e que não é problemático o que ela tá fazendo. Não duvidaria dela acreditar fielmente nisso. Mas enfim. Parece que as motivações da Cassie são as que eu falei. A falta de dinheiro e a falta de dinheiro. E as flores no casamento que ela quer, as flores de $50 mil. E quando você pensa que o único motivo da Cassie começar a vender fotos no OnlyFans é pra ter mais dinheiro, é um tanto absurdo. É vazio, é burro, não faz muito sentido com a personagem das outras temporadas. A impressão que eu tive é de que a motivação da Cassie meio que tem um culpado. Ela quer dinheiro, ela quer atenção, ela quer relevância, que é uma coisa que ela não tem. Por que ela deseja tudo isso? De onde vem essa necessidade de ser relevante, de ter mais dinheiro? Tem uma cena em que a Cassie tá sentada no banheiro e ela tá olhando o Instagram da Mad. A Mad trabalha com uma empresária e ela meio que agencia influencers e atores famosos. Então no Instagram dela tem várias fotos dela com pessoas famosas e nessa cena nós vemos a Cassie olhando o Instagram da Mary com essas pessoas famosas. Minha teoria é de que a Cassie quer ser relevante pra vencer a Mary. Mesmo que de forma inconsciente, ela fica olhando as coisas da Mary e pensando, eu quero ser como você, eu quero ser melhor do que você, eu quero ter o que você tem. Até porque ela roubou o namorado da melhor amiga, né? Então, pra mim, essa é a verdadeira intenção da Cassie, a intenção oculta. Ela quer ser melhor do que a Mary, ela quer ser vista como alguém que deu certo, como alguém que é influente, como alguém que conseguiu o que queria. Se isso vai acontecer ou não sabemos, e se eu estou certa ou errada, vamos descobrir no decorrer da temporada. Mas eu boto a minha mão no fogo por isso, hein? Eu acho que ela quer fazer isso pra conseguir vencer a Mary. Só que eu preciso de mais detalhes dessas motivações, porque a Cassie, gente, meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer com essa personagem, não sei o que espera essa personagem, não vejo coisas boas sobre ela, não vejo coisas boas no trailer. Pelo que eu vi nos trailers, ela está disposta a se humilhar, ela tá disposta a pegar a dignidade dela e jogar na primeira boca de esgoto que ela encontrar. Tem uma cena dela deitada com a perereca arreganhada e uma chupeta na boca. Meus amigos, eu falei pra vocês que piora. Eu quero ver onde isso vai dar, eu quero ver o contexto das cenas, eu quero ver como isso vai ser explicado e como isso vai ser desenvolvido. Sabe quando tem uma pessoa falando uma coisa muito absurda pra você e a única coisa que você consegue fazer é olhar pra ela em silêncio e ver onde isso vai dar? É assim que eu me sinto com a terceira temporada de Euphoria, principalmente em relação a Cassie. Ah, é verdade, o Nate. Tem esse casal aí, esse casal metralha. Eu sinto que o Nate, apesar de ter um papel importante nessa temporada, ao mesmo tempo, ele também não é um personagem tão importante assim, se a gente olhar pra toda a narrativa. O casamento deles é uma coisa esquisitíssima, não sei onde isso vai dar, não sei pra onde vai, não sei nem por que os dois estão juntos, porque não é por amor, com certeza não. Nas duas primeiras temporadas, principalmente na primeira temporada, o Nate, ele era um personagem tóxico, raivoso, manipulador, você não sabia o que ele ia fazer, você tinha um certo medo desse personagem porque você percebia o descontrole dele. Nessa temporada, parece que eu tô vendo o cara da Barraca do Beijo e não o Nate. Esse Nate tá muito esquisito pra mim. Ele é um personagem importante na narrativa, mas eu sinto que ele vai ser deixado de lado. Que de todas as histórias, a dele é a menos emocionante. Ele herdou tudo do pai, que ele mandou o pai pra cadeia. Aí ele herdou tudo do pai, ficou super rico, trabalha na área da construção, mas tá tendo dificuldades em montar o seu império. E o objetivo dele é fazer dinheiro. Essa é a história do personagem. Sei lá. Não sei o que eu penso do Nate. Esse Nate aí tá super esquisito. Eu lembro que o Nate, ele tinha toda uma questão e todo um trauma envolvendo ornografia. E aí tinha a história do pai dele, as gravações do pai dele. E aí eu fico pensando, você não era traumatizado? Como que pra você é de boas a sua esposa vender foto na internet? Penso como que isso vai ser desenvolvido, pra onde esse casal vai. Tô curiosa pra saber mais da relação da Cassie e do Nate. O que sustenta essa relação? Pra onde ela vai?
Como que a relação da Cassie e da Mary vai afetar o casal? Estou curiosa, quero ver onde isso vai dar. Mas adianto que nesse primeiro episódio, o Nate dessa temporada não é, ou pelo menos não parece, tão instigante como o Nate das outras temporadas. Ele parece um, sei lá, um personagem secundário, um personagem que foi adicionado agora. Parece que é o mano da barraca do beijo que despirocou da cabeça, casou com a Cassie e agora tá tentando fazer ela feliz. Bom, como eu disse, 90% das personagens dessa série ou são putas ou vão virar. A Cassie vende fotos no OnlyFans. A Rue começou a trabalhar num clube de strip, não como stripper, né, mas como gerente. A Mary começa trabalhando na área do agenciamento, mas depois no trailer a gente vê ela no clube, aparentemente gerenciando uma das meninas. Ela também começa a trabalhar com a Cassie, ela começa a gerenciar o conteúdo da Cassie. E a Jules não aparece o episódio inteiro. A única coisa que a gente sabe sobre ela é que ela trabalha como Sugar Baby. Ou seja, também é puta. O primeiro episódio da terceira temporada de Euphoria não parece o terceiro episódio da temporada de Euphoria. Como eu disse, parece uma nova série. Às vezes eu me sentia assistindo um filme blockbuster, sabe? Desses aí bem padrão, bem nichado, bem sem graça. Mas a minha maior crítica a esse primeiro episódio e talvez a temporada, mas pra isso eu preciso assistir a temporada, é a falta de conexão com os personagens. Eu não consegui me conectar com nenhum deles, porque não parecem os mesmos personagens. Esses novos personagens não têm força suficiente pra você se conectar com eles de alguma forma. A Cassie vende fotos, legal, como que eu me conecto com ela? A Rue atravessa a fronteira com substâncias ilícitas na barriga. Beleza, como eu me conecto com ela? A Lexi, que era a personagem mais sensível, né? O que eu sei sobre ela? Nada. O que me fez conectar com ela? Nada. Eu gosto da personagem. Foi por isso que eu me conectei com ela. Mas nesse episódio, não tem nada. O Nate quer ficar mais rico. Tá bom, o que me conecta com ele? Nada. A Jules... O que eu sei sobre a Jules? Ela nem apareceu. O que me conecta com ela? Nada. Nada te conecta com os personagens, além da nostalgia, além da lembrança de, é verdade, eu conheço esse personagem. Nossa, eu vi esse personagem nas outras temporadas. Só isso. Nessa nova temporada, é difícil criar uma conexão com eles. Tá? Que ainda estamos no primeiro episódio, eu vou esperar lançar todos, não vou fazer análise de todos, eu vou esperar terminar, vou assistir tudo e aí eu faço a minha análise final sobre a temporada. Mas assim, não foi um bom começo, não sei o que esperar de Euphoria, terceira temporada. Eu espero ser surpreendida positivamente e negativamente, porque eu gosto de viver a vida com emoções. E você? O que você achou do primeiro episódio? Quais são as suas opiniões, as suas impressões? O que você acha que vai acontecer? Eu quero saber de vocês, me diga nos comentários. O que você acha que vai acontecer com a Cassie? O que você acha que vai acontecer com a Mad? O que você gostou nessa terceira temporada? O que você não gostou nessa terceira temporada? Enfim, vamos conversar sobre o primeiro episódio da terceira temporada de Euphoria aqui nos comentários. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like, de me seguir nas redes sociais. Se você quiser assistir os VODs da live, torne-se membro do meu canal. E é isso. Um beijo, se cuida e tchau.